Falando, a galera tá discutindo no chat aqui, então, qual seria o benefício de ser natural? Ah, Se tem. não, a gente falou bastante disso lá no outro podcast, né? Então talvez o pessoal assiste lá, mas falando rapidamente Resumindo, assim. resumindo. Você tem uma paz primeiro, né? Sim. Você tem paz. Então assim, você não tem aplicação, você não tem que se preocupar em fazer exame de sangue toda hora. Se você de repente, não dormi tão bem, não me alimentei tão bem, logicamente isso não é bom, mas você não tem mais nada remando contra a sua saúde, para te prejudicar. O seu humor vai ficar melhor, você vai ter fertilidade constante, que pode ser interessante ou não. Você vai render bem nos treinos, mas não é aquele absurdo do hormonizado, porque é covardia comparar. Aquela paz de não sentir uma dorzinha e achar que você tá morrendo. Isso, se espirrei, nossa, será que eu vou infartar? Entendeu? Inclusive, falar de infarto, né? A gente perdeu o Luiz, né? O Luiz Bike, né? O coach bike. Entendeu? Então, assim, não vamos falar que é por esteroide nem nada, mas também falar que não teve influência nenhuma, né? Infelizmente. É complicado. Tem grande chance, então, assim, são coisas que a gente tem que pensar de novo. Será que vale a pena mesmo? Entendeu? Tem o benefício de não ter que se aplicar, que é uma bosta, né, André? Nossa. Que isso eu acho que... Vocês sempre falam aqui, eu concordo. Chata. Não existe alguém que gosta de se aplicar. Não existe. É louco, é mentiroso. Não tem como. Ou é aquele cara que começou a tomar agora, ele toma 2 vezes na semana. Tá toma segunda e quinta. O cara tá achando que é hardcore, tá gostando. Mas assim, a gente aborda bastante, né? Porque aqui é o Monster, né? Bem raiz, mas eu não vejo que a gente aborda tanto aí no meio. Que a pior parte de todas, mano, é o psicológico, velho. O que a gente vê pessoas usando o esteroide anabolizante e ficando lelé da cabeça, com crise de ansiedade. Foi o que eu falei no meu. Então assim, com eu não quero usar principalmente por causa do humor. Pra mim o que mais afeta é a cabeça, assim. Eu vejo o cara que é usuário e o cara que não é, mano. O cara que é usuário sempre é dodói em alguma coisa, mano. O cara tem uns negócios que você fala, mano, o cara desenvolveu, isso aí foi anos de lesões na cabeça, assim, entendeu? Eu tive crise de ansiedade, né, nessa época, assim, e é uma coisa que eu não quero ter nunca mais na minha vida, porque é muito horrível, assim, só quem teve crise de ansiedade sabe como é medonho, né? Logicamente, tem gente que lida melhor com os esteroides, ou pelo menos acha que lida melhor, que isso é um outro ponto também. Às vezes é muito subjetiva as coisas, né? Não, pra mim tá tudo bem. Tá, mas o que é tudo bem, né? Porque poderia ser muito melhor. Mas enfim, pra mim, o que fez eu perder o encanto foi a questão do humor. Humor mesmo. Pelo resto, meus exames eram bons, assim, eu tinha uma saúde boa. Mas você ficou alteradão com essa dose aí de 500 de texto? Não, no primeiro uso não. O primeiro uso foi tipo a lua de mel ali. Eu fiz um ciclo de 3 meses, fiquei muito bem. Aí na TPC eu senti, né? Mas mais por uma depressão, assim. Uma down, né? A queda. Aí eu fui fazer um segundo uso, eu usei testosterona e boldenona. Aí daí pra frente foi só pra trás. Entendeu? Aí comecei a ter crise de ansiedade, etc. E mesmo parando o uso, eu ainda fiquei meses tendo. Meses, caramba. Assim, tipo uns 7, 8 meses tendo. Qual extra da Trembo que você usou? Não, Bold. 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 Desilenato. Eu cheguei lá atrás. O pessoal me pergunta no direct, eu tenho um problema de ansiedade, mano, cara. Nem toma, mano, nem texto. Nem texto. Não é que é Trembo, não, nem texto, brother, nem texto. E a texto, ela tem um negócio assim... Porque assim, o cara que fala que tem crise de ansiedade é porque realmente o cara já teve algum episódio foda. Sim. O cara até assumir, né, entendeu? Sim. Então, cara, faça algo, se for fazer, faça algo muito regrado ali. Se for usar, sim, já tive esse problema de ansiedade, de humor, e eu quero usar porque quero usar. Sim. Tá. Tem que subir a dose aos poucos. Por exemplo, todo mundo aqui já tomou. Quando você toma uma dose, por exemplo, de texto, no outro dia você acorda mais agitado. Só que se você continuar tomando essa dose, isso passa, né? A única explicação que eu consegui encontrar para isso quando você coloca mais testosterona, até o estradiol subir, ele tem um delay, vamos colocar assim, que é o tempo de conversão. Então, o que acontece? Quando você toma testo, você aumenta o estradiol também, né? Você aromatiza. E essa proporção é muito legal. Porque essa proporção, por exemplo, a testosterona te deixa mais acelerado. E o estradiol te deixa com um humor mais calmo. Então isso é bom, né? O estradiol também se converte em progesterona. A progesterona ajuda muito a controlar o humor. Muito, muito, muito.
Então assim, só que você tem um delay. Então primeiro sobe a texto e depois vem subindo o estradiol. Então os primeiros dias assim você fica meio aceleradão e tal. Um outro ponto também, pro cara que vai fazer o primeiro ciclo, é que a texto dele vai empilhar com a da aplicação no começo, porque o eixo dele não está inibido. Então, por exemplo, ele jogou 200 de texto, a texto dele, sei lá, era 500, ele vai somar 500 com o que ele jogou. Aí depois que inibir o eixo, ele não vai ter mais esses 500 dele, aí vai ficar só a aplicação. Então, quer dizer, a primeira semana, às vezes dá uma porrada muito grande no cara. Tem muita história de cara que toma uma dura, por exemplo, dali 2, 3 dias começa a ter ansiedade e tem que parar. Entendeu? Porque dá um pico muito alto. Então, se for começar, é ridículo falar isso para alguns, mas pensem sempre na segurança e na saúde. E na estabilidade emocional, na sustentabilidade. Começa com 100 miligramas. Ah, mas 100 não vai dar nada. Bom, é 2, 3 semanas que você vai treinar numa boa, que você já ia treinar de qualquer jeito. Ah, passou 3 semanas com 100 miligramas. Eu conheço médico que faz assim. Não deu nada. Não, tá tranquilo. Ah, sobe para 200. Fica mais 2, 3 semanas. Ah, e às vezes o alvo da dose é 500, mas o cara não joga 500 na primeira semana. Claro. Até porque ele consegue ir explorando mais, né? Ele explora os 100 miligramas e ganha um pouquinho, explora o 200 e ganha um pouquinho, explora o 300 e ganha um pouquinho. E quando ele chega no 500, o corpo dele já tá lidando melhor com aquilo. E se por um acaso alguma dose não bater legal, é uma dose mais fácil de controlar.